Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer, dom que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou e eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante tenho por quem me salvou. Glória! Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre louvando, pois Ele salvou-me a mim, oh glória. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Louvado seja Deus, as palmas louvam o Senhor Jesus. Aleluia. Salve a igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Na arena dos nossos irmãos primitivos morrendo então, e como se fosse no vídeo eu vejo as cenas dos nossos irmãos devorados por forte leão, o sangue quente que corria como enxurradas pelo chão, era a semente do Evangelho, era sinal de salvação, pois alma que partia ia direto ao paraíso, mesmo morrendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo. Sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o Evangelho vencendo. Eles iam morrendo, de Cristo falando. Semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Sei
Aleluia. Sei que Tiago foi morto, decapitado, e Pedro foi crucificado de forma cruel. Sei que alguns foram mortos ao fio da espada. Sei que também eles estão lá no seio de Deus. Sonhos ser covarde, morreram mesmo por amor. Negaram um segundo que Jesus Cristo é o Salvador. Firmado nas promessas, por Jesus Cristo garantida. Quem for fiel até a morte terá a coroa da vida. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho. Eles iam morrendo em Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando pra manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. De enfrentar os açoites e a morte e levar a mensagem. Aleluia. Que as palmas exaltam ao Senhor. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. O grupo de varões, Leão de Judá, saúda a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Logo glória a Deus. depois dos varões, as senhoras já se organizam. Em nome de Jesus Cristo. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer não há do que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Aleluia, Jesus. Se comparar ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. A igreja pode louvar conosco bem alto em nome de Jesus. Te louvarei, não importa as circunstâncias, não importa as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Perto quero estar, tá lindo, glória a Deus, junto aos teus pés, pois prazer maior não há
ter e te adorar. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que há em mim, quero te ofertar ao Pai. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado, Senhor, se comparado ao que ganhei. Aleluia, Jesus. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Jesus. Te louvarei, eu te louvarei, meu Pai, aleluia. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. O grupo de varões, Leão de Judá, agradece a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. O grupo Cântico de Júbilo saúda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória. Eu quis viver a minha vida, sair por aí, mas eu te confesso que não consegui. Eu estou cansado, deixa-me entrar. Preciso de um copo de água, um pedaço de pão. Estou arrependido, quero teu perdão. Hoje eu vim aqui pra gente conversar. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. É tua presença comigo de novo. Chorar de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido. Eu vim para ficar. Aonde eu estava não era o meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu comi o alimento que ninguém queria. Passei fome e frio, noites mal dormidas. Tomei água suja que ninguém bebeu. Ele embora sem motivo, sei que eu errei. Estou arrependido de tudo que fiz.
pedir perdão diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chorar de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependido, eu vim para ficar. Aonde eu estava não era o meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. O grupo Cântico de Júbilo agradece a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos aquele. Louva a igreja. O mais alto. O mais alto. Só pra te ver. Aleluias. E chamar tua atenção para mim. Eu preciso, meu Pai, aleluias. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno, igreja. Largo tudo pra te seguir. Abre seu coração, deixa Deus entrar neste momento. Entra na minha casa, mexe com minha estrutura, me ensinar a ter santidade. Porque o Senhor é meu bem maior. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Vamos fazer como Zaqueu, igreja. Vamos subir naquela árvore mais alta. Glória a Deus, aleluia. Bem alto, todos nós. Como tá bonito. Eu quero o mais alto, bem mais alto, o mais alto, só pra te ver, olhar para ti. Chama atenção e chamar sua atenção. Eu preciso de ti, Senhor, aleluia. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Deixa Deus entrar neste momento, aleluia. Bem alto. Entra, Senhor. Entra na minha vida, meu Deus, glória. Mexe com minha estrutura. Ter santidade, glória. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Aleluia. Entra na minha casa. Pai, aleluia. Me ensina a ter santidade, Senhor. Quero amar, aleluia. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. A igreja entra na minha casa, bem alto, em nome de Jesus. Mexe com, aleluia, Jesus. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade.
Senhor. Faz um milagre. Aleluia, Jesus. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmã Liduína. Irmã Liduína, faça a oração dizimista e ofertante da casa do Senhor. Logo após, em nome de Jesus Cristo, o evangelista José Carlos já louva. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando, apresentando nosso dízimo, as nossas ofertas ao Senhor. Amém? Vamos pedir que o Senhor venha multiplicar, né, muitas bênçãos em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Coloca o seu dízimo, sua oferta na mão direita e oferte com alegria. Aleluia, Jesus. Soberano e eterno Pai, meu Senhor da glória, abençoa, Pai amado, Pai querido, o dizimista, Senhor, e ofertante da tua casa, Pai. Derrama chuva de bênção, Pai, sobre a vida dos teus filhos, Pai amado, Pai querido. Vai renovando as forças, Pai amado, vai abençoando, Deus, aquele que está necessitando, Pai, de uma porta de emprego, que o Senhor venha abrir, Pai amado, Pai querido. Visita, Pai, a dispensa dos teus filhos, Pai. Não deixa faltar, Pai, o alimento, meu Senhor da glória. Vai multiplicando, Senhor, as finanças, Pai, dos teus filhos. Que eles possam, Senhor, te ofertar, Pai, com alegria. Não deixa faltar, Pai amado, o pão de cada dia, Senhor, no lado dos teus filhos, Pai. Vai abençoando, Deus, a cada um, meu Senhor, que se encontra aqui nesta noite, Pai. Vai abençoando, Deus. E já te oro, meu Senhor, te agradecendo pelo teu nome santo. Amém e amém. Oferte com alegria. Senhor Deus, eu saúdo a todos com a paz de Jesus. Amados, está escrito que ninguém se esconde do olhar de Deus. Por mais profundo que se desça, Ele verá, Ele estará lá. Se subir, lá em cima é o trono do Senhor. Se eu for para a dimensão da direita, lá Ele me encontra, ou eu encontrarei por Ele, né? Para qualquer dimensão, Deus ocupa todo o universo. A sua voz é inconfundível, está falando o tempo inteiro. É necessário estar sensível para ouvi-lo e sentir seu cheiro. Ele gosta da simplicidade. Se vestir de humildade para se prostrar perante Ele, pois Ele é Deus que sara as feridas, pois Ele é Deus. Não dá para entender, não dá para explicar, não dá para medir o quanto Ele é Deus. Só quero servir, só quero louvar, só quero viver, poder adorar. Preciso dizer o quanto Ele é Deus. Não dá para entender, não dá para explicar, não dá para medir.
explicar, não dá pra medir o quanto Ele é Deus. Só quero servir, só quero louvar, só quero viver, poder adorar. Preciso dizer o quanto Ele é Deus. Não dá pra saber, não dá pra sondar, não dá pra entender, não dá pra explicar, não dá pra medir o quanto Ele é Deus. Só quero servir, só quero louvar, só quero viver, poder adorar. Preciso dizer o quanto Ele é Deus. O quanto Ele é Deus. O quanto Ele é Deus. É para ti, Senhor, mesmo falhando para a voz, a gente louva. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu também já quero agradecer a minha rica oportunidade que foi permitida pelo nosso Pai Celestial, pelo pastor da igreja. Quero passar a pregação em nome de Jesus Cristo da noite para, em nome de Jesus Cristo, o presbítero Rondinelli. E as palmas, louva o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, cumprimento a amada igreja com santa e gloriosa paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, igreja. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, eu vou fazer menção do 13, o 14 e o 15, amém? Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, o início aqui da palavra de Deus. O Senhor vai falar aos nossos corações. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, o 14 e o 15. Glória a Deus. Meus amados irmãos, agradeço a Deus pela oportunidade mais uma vez, está trazendo a palavra de Deus. É o pastor que me confiou. Glória a Deus. Estava pedindo uma palavra ao Senhor para trazer para a igreja nesse dia de domingo, e o Senhor falou aqui nesse texto. Eu creio que o Senhor vai falar no meio do teu coração, amém? Passei essa semana doente, igreja, não pude estar no templo, gripado, uma gripe muito forte. Segunda, terça, fui melhorar ontem, né? E hoje, aleluia, estamos aqui de pé na presença do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra em nome de Jesus. Todos acharam? Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, ó: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oremos a Deus. Maravilhoso, santo, verdadeiro e justo, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Deus Todo-Poderoso, eis-nos aqui diante da Tua presença para fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, te pedimos o discernimento da Tua palavra, para que não venhamos falar conforme a nossa mente ou conforme o nosso coração, que a Tua própria palavra diz que o nosso coração é enganoso, Pai. Que o Senhor seja o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo da verdade, que venha falar nesta noite aos corações. Te peço que não fale não, que estamos querendo ouvir um massageamento de ego, Deus Todo-Poderoso, mas sim o que o Senhor quiser falar, igreja. Se for para exortar, exorta, edificar, edifica. Se for para consolar, consola. Faça conforme a tua vontade, porque o Senhor está no centro e na direção de tudo, Pai. Estamos subordinados ao teu Santo Espírito. Quem é o homem, Senhor? Aleluia. Se não estiver cheio do teu Santo Espírito. O que é o homem sem Deus? É como a folha seca que vai onde o vento leva. Deus Todo-Poderoso, sem ti não somos nada. Reconhecemos a nossa pequenez diante da tua grandiosidade, e que nesta noite, Senhor, eu venha diminuir para que teu nome cresça. Deus Todo-Poderoso, que eu venha diminuir, Santo de Israel, para que o teu nome cresça. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, é o que eu te oro com fé, já te agradeço. Pode se assentar aplaudindo o santo nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Antes de começar a explanação da palavra, eu queria só louvar com a minha filha, amém? Glória a Deus. Não vai tomar. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, nos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Glória a Deus. Adora esse Deus, aleluia, que ele já está aqui nesse momento. Aleluia. Desde o primeiro hino, desde a primeira adoração, desde o primeiro louvor, ele já está aqui nesse lugar. Que o nosso louvor não seja um momento, apenas lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pode adorar a igreja. Aleluia. Aqui não é senão um lugar da casa do Senhor, lugar de adoração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja teu santo nome, ó Senhor, porque tu és grande, Santo de Israel. Toda honra, toda glória, toda adoração seja dado a ti, Senhor. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus de Israel, aleluia. Deus grande, Deus grande. Fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios dos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus, igreja. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel. Meus amados irmãos, a Bíblia vai falar sobre Salomão. Salomão, ele aparece na Bíblia aqui como o segundo filho de Davi com Batseba. A palavra de Deus diz que a primeira queda de Davi, a primeira vez que ele cai, foi quando ele desejou a mulher do próximo. E lá, nos mandamentos, a palavra de Deus diz que nós não podemos desejar a mulher do próximo, nada que seja do próximo. Entendeu? É um dos mandamentos, mas ele vai transgredir o mandamento do Senhor. Ele vai deixar de ir para a guerra, porque na guerra anterior ele ia sendo morto por um gigante. A Bíblia relata que o gigante correu atrás de Davi e os valentes de Davi mataram esse gigante. Por isso, um de seus valentes disse: Senhor, não venha mais para a guerra, para que a lamparina de Israel ela não se apague. E a palavra de Deus diz que Davi ele deixa de ir para a guerra e vai para o palácio, ali para o terraço do seu palácio. E ele vai observar ali
numa casa que tinha de frente, chamada da casa de Urias o Heteu, uma mulher que estava se purificando, se lavando da sua imundícia. Ali ele deixou descer aquele pecado para o seu coração, ele deseja aquela mulher, estou resumindo, e ele vai cair na primeira queda com aquela mulher. Primeiramente, ele vai tomar a mulher do próximo como mulher dele, depois vai planejar o assassinato de um dos seus soldados, para poder ficar com a mulher, para encobrir o pecado. Mas o que ele planejou não deu certo, que ele botou o homem para ir para casa, se deitar com a mulher, para dizer que o filho era do homem. Mas eu creio que o próprio Deus não deixou Urias ir para casa. Urias, ele se deita no pátio, ele dorme, e vem um dos seus soldados, um dos seus serviçais, e diz: Davi, ó rei, Urias não foi para casa, ele está dormindo no pátio. A palavra de Deus diz que o rei Davi, ele manda chamar Urias e pergunta: por que você não foi para sua casa? E ele disse: não é justo os meus irmãos estar na peleja, estar dormindo ao relento, estar na guerra, e eu esteja em casa, não é justo. E ali, aquele plano de Davi não deu certo. A palavra de Deus diz que quando o homem é atraído, é engodado, aleluia, e cai na concupiscência. A concupiscência gera o pecado, e o pecado gera a morte. A palavra de Deus diz no livro de Tiago. E ele vai ter outro plano maligno. Ele vai arquitetar a morte do seu soldado. Ele vai mandar o povo ir para a guerra e vai falar para Joabe que colocasse Urias na frente do exército. Mas o Joabe olha para ele e diz: mas ali tem uma torre, é perigoso, ele vai morrer. Mas essa era a intenção de Davi. E a palavra de Deus diz que Davi manda o soldado para a guerra, e ali o seu soldado morre, e ele pega a mulher do soldado por mulher dele. A primeira queda de Davi. Mas Deus, ele não tem o pecado por inocente, o pecador por inocente, e nem o justo por pecador. Nós servimos um Deus, igreja, que é um Deus imparcial. Ele não age de parcialidade com ninguém. Davi era segundo o coração de Deus, mas pecou, veio as consequências. Ele vai mandar o profeta exorta, o profeta manda ele escolher: louvado seja o santo nome do Senhor, o castigo que viria sobre ele e a nação. A palavra de Deus diz que nasce o primeiro filho, ele mata o primeiro filho, o Senhor mata, Davi jejuma, Davi chora. Em todos os salmos a gente vai ver alguma parte desse episódio, dessa ocasião, Davi chorando pela morte do seu primeiro filho. E a palavra de Deus diz que o Senhor não tem por inocente aquele ato e mata o primeiro filho de Davi. A palavra de Deus diz que o segundo filho de Davi, Deus vai amar. Deus amou o menino, está lá nas escrituras, falando de Salomão. E a palavra de Deus diz que Salomão, ele vê o seu pai já arrependido, já livre daquele pecado, aleluia, já perdoado aquela transgressão. Ele vê Davi governando o povo com justiça. Ele vê Davi orando a Deus. Ele vê Davi, louvado seja o santo nome do Senhor, sacrificando a Deus. Então ele tira aquilo, por exemplo. O que muito me chama a atenção é que antes de Davi partir para a glória, antes de Davi morrer, depois da sua segunda queda, ele vai chamar Salomão e vai dizer: meu filho, seja homem. E vai passar instruções para Salomão. A palavra de Deus diz que Salomão, ele começa a reinar com retidão. Depois de uma rebelião dos seus filhos, Salomão, ele assume ali o reinado na ausência de Davi. Depois da morte de Davi, estou resumindo. E a palavra de Deus diz que ele vai ver o pai dele fazendo coisas boas, e vai vir no seu coração também. Ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que Davi sonhava em construir um templo de adoração ao Senhor. E o Senhor vai dizer não para Davi. O Senhor vai dizer: não, você tem muito sangue nas mãos. Eu vou trazer alguém da tua descendência para construir uma morada para mim. A palavra de Deus diz que muitos nãos é dado na Bíblia. Muitas das vezes o crente, ele não quer receber um não. Quando ele recebe um não, ele se revolta, ele fica irado, ele não aceita. Mas o próprio Deus, ele também diz não. Ele disse não para Moisés, quando Moisés, ele fere a rocha e tenta entrar na terra prometida. O Senhor disse: não, Moisés, você feriu a rocha, eu mandei você tocar, você não entrará na terra prometida, né?
Ele disse não para Adão também. Ele vai dizer não também para Davi, que eram homens de Deus. Então, assim como sabemos receber o sim, vamos também saber receber o não de Deus. Porque a palavra de Deus diz que não tem, aleluia, um pai que não corrija o seu filho. Que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Ele é um Deus de provisão. Muitas das vezes nós queremos tanto algo que passamos na frente de Deus, mas quando Deus já disse não, às vezes a pessoa teme e vai fazer conforme ao seu bel prazer. E o Senhor não se agrada dessa situação. A palavra de Deus diz que Salomão, ele reina com retidão. Ele começa a ter um começo bom. Ele vai, aleluia, construir o templo com toda a reverência. A palavra de Deus diz que Salomão, para não fazer barulho na casa de Deus, ele pega as peças já completas, já feitas, só faz encaixar. Porque ele disse, eu não posso fazer barulho na casa do meu Senhor. E a palavra de Deus diz que quando ele termina esta construção que ficou conforme, aleluia, Deus tinha ordenado, ele começa a fazer ali uma programação. Ele chama todo Israel para a inauguração do templo. A palavra de Deus diz no capítulo 6 que ele vai fazer, abençoar o povo primeiramente. Depois ele vai fazer uma oração longa. E pense numa oração abençoada. Se você ler o capítulo 6, do começo até o fim, você vai poder conhecer o que é uma oração saindo de dentro para fora. Porque a oração não são palavras bonitas, eloquentes, palavras repetidas. Eu escutei alguém orando, achei bonito, eu vou anotar e vou orar do mesmo jeito. Não, é você lançar para fora o que está dentro do seu coração. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Não é assim que o Senhor manda? Então Salomão, ele joga toda aquela gratidão de dentro para fora no capítulo 6 do livro de 2 Crônicas. Ele vai falar, num dos seus comentários, ele vai dizer que paga a cada um conforme todos os seus caminhos, pois só tu conheces o coração do filho dos homens. Ele vai dizer também, pois não há homem a quem não tenha pecado. Ele vai orar pelo povo, ele vai orar pela sua casa, ele vai orar pela sua família. E a palavra de Deus diz que ele vai matar no total, irmão, de 142 mil animais e vai oferecer ao Senhor. Salomão, ele vai olhar para todos os reis que tinham vindo antes dele, inclusive o seu pai, a qual ele pegava por exemplo. Mas ele vai dizer, ao meu Senhor eu vou fazer melhor. Então para o Senhor a gente tem que dar o nosso melhor. Aleluia. Ele vai matar, sacrificar 142 mil animais. Bem aqui no capítulo 7, no versículo 5, ele vai dar conta dos animais, ó. 122 mil, 22 mil boi, e de ovelhas 120 mil. Irmão, um sacrifício desse ninguém conseguiu fazer, ninguém conseguiu superar. Agora você imagine a seguir todo o ritual. Não podia ser animal manchado, não podia ser acima de 1 ano. Tudo aquilo ele obedeceu. Mas através daquela oração que Salomão faz dentro do templo, através daquilo que ele faz, a palavra de Deus diz que ele vai dormir e o Senhor Deus se apresenta para ele de noite, perguntando o que é que ele queria. Ele poderia pedir muitas coisas a Deus, mas ele vai fazer apenas um pedido: me dê sabedoria para que eu saiba entrar e sair diante do meu povo. Ele sabia que através da sabedoria ele podia conquistar muito mais. Era aquela sabedoria que vinha diretamente do céu. Podemos observar ao longo dos evangelhos que vinham pessoas de fora para poder escutar e ver o esmero de Salomão que ele tinha na casa do Senhor. A palavra de Deus vai falar, irmãos, que ele vai pedir sabedoria, ele sacrifica, ele começa a orar, aleluia. No início do capítulo 7, a palavra de Deus vai dizer o resultado da oração de Salomão. Vai falar que a glória de Deus, ela encheu a casa. E quem estava dentro não conseguiu ficar de pé,
Porque quando a glória de Deus desce, o ser humano ele não resiste à glória de Deus. A palavra de Deus diz que todos caem de joelhos, chorando, pedindo misericórdia. Vamos ver quando Pedro teve um encontro com Jesus, ainda incrédulo, ainda duro, mas quando ele vê aquele milagre, que com certeza ninguém poderia fazer, o que é que ele vem? Depois que ele desce do mar, ele diz: ó, tem misericórdia de mim, se aparta de mim, porque esse homem é muito santo, porque ele viu que aquele milagre nenhuma outra pessoa poderia fazer, mas ali é a hora que ele começa a seguir Jesus. Muitos seguem Jesus pelo milagre, mas muitos seguem Jesus também pelo que ele é. Muitas das pessoas estão em busca de milagres, mas aquele que se volta com um coração voluntário, um coração verdadeiro e se prostra perante o Senhor, esse ele honra. A palavra de Deus diz que a glória de Deus enche a casa. Ninguém podia ficar de pé através do sacrifício da oração de Salomão. Aqui no versículo 13 do capítulo 7, quem lê só os versículos isolados, vai pensar que Deus está irado. Mas Deus não está irado, Deus está feliz, porque Salomão, ele faz conforme a vontade do Senhor, e o Senhor, ele está sendo imparcial. Ele vai dizer: ei, se eu fechar o céu e não mandar chuva, ou se eu ordenar gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste para o meu povo. Ele está dizendo: você fez, você construiu, mas o soberano ainda sou eu. Eu posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. E ele vai falar aqui no versículo abaixo: agora estarão abertos meus ouvidos e atentos, abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Meus amados irmãos, o importante, o interessante é servir a Deus, sim, mas nós se alegramos quando o Senhor ele ouve e responde a nossa oração. Louvado seja o santo nome do Senhor. Agora vou entrar no ponto X da pregação. Ele vai dizer: e se meu povo que se chama pelo meu nome. Nós podemos observar muitas das vezes que levamos a bandeira de Jesus. Nós servimos a Deus, aleluia, e levamos a bandeira de Jesus Cristo. Então nós somos um povo que se chama pelo nome de Deus. Meus amados irmãos, Salomão vai explicar aqui no versículo 6, bem aqui, por que Deus falou isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, capítulo 6 de 2 Crônica, versículo 5, vai dizer assim: desde o dia em que eu tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de todo Israel, para edificar nele uma casa, e nem que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo, porém escolhi a Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. Aleluia. Escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo de Israel. Então começamos a entender por que o próprio Deus, ele vai dizer para o povo que se o meu povo que se chama pelo meu nome, ele vai dizer qual era o povo de Israel. E ele vai falar a primeira coisa que é interessante: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Todas as vezes que eu preguei outras mensagens, uma vez eu preguei uma mensagem que dizia que o segredo está na humilhação. Mas vamos entender o que é se humilhar perante ao Senhor: rebaixar-se, sujeitar-se a uma oposição e se tornar inferior, seja voluntariamente ou ato de submissão, ou humilhação, forçadamente, vergonha. Se humilhar nos pés do Senhor, né? Vamos observar o tema da pregação desta noite. Meus amados, me perdoe que a minha garganta ainda está meio adoentada, mas vai dar para falar. Eu estou direto bebendo água, mas não tem problema não. Então, vai falar aqui o que é humilhação, o que é se humilhar. Então vamos tomar uma nota, meus amados irmãos. Lá, louvado seja o santo nome do Senhor, 2 Reis capítulo 1, a partir do versículo 9. Aleluia. Eu venho trazer para vocês
uma situação que o tema da mensagem de hoje é: louvado seja o santo no nome do Senhor, a receita da vitória. A receita da vitória, ela é dada pelo próprio Deus a Salomão. E é uma coisa que devemos, louvado seja o santo nome de Deus, seguir até o dia de hoje. O livro de 2 Reis, capítulo 1, louvado seja o santo nome do Senhor. A palavra de Deus vai falar sobre um homem chamado Acasias. Esse rei não era um rei muito bom. Eu vou resumir que é para dar tempo de falar das 3 pessoas. A palavra de Deus diz que ele recebe uma notícia que Moabe se rebelou contra o reino de Israel. Essa notícia vai fazer com que ele caia da janela e adoeça. Ele vai pegar mensageiros e vai mandar até uma cidade chamada Ecrom, onde tinha um deus por Baal-Zebude. A palavra de Deus diz que o Senhor vai falar para Elias para interceptar os mensageiros no meio do caminho, para falar para eles a seguinte frase: não tem Deus em Israel? Por que tu está procurando o Deus de Ecrom? Então, meus amados irmãos, em Israel ainda tem Deus, viu? Devemos buscar o Deus de Israel e não há outros recursos. A palavra de Deus diz que eles voltam para o rei. O rei vai perguntar: como era esse homem? Ele disse: era um homem vestido de pelo de camelos, com um cinto cingindo o meio dos lombos. O rei vai olhar para as vestes de Elias e vai dizer: verdadeiramente Elias é o homem de Deus. A palavra de Deus diz que ele manda um capitão de 50, era 51 pessoas, prendeu um único homem e o seu moço. A palavra de Deus diz que os homens ficam embaixo e grita: Elias, desce depressa que o meu rei quer falar contigo. A palavra de Deus diz que Elias olha para o céu e diz: se eu for homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma os 50. O capitão e os 50, e assim foi feito. O fogo desceu do céu, queimou o capitão e os 50. A palavra de Deus diz que chega a notícia no rei. O rei manda mais 51 homens para prender Elias. E Elias, da mesma forma, ele diz: homem de Deus, Elias, desce depressa que meu rei quer ter com você. Elias, ele olha para o céu. Ele vai olhar para o céu e vai dizer: se eu for homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma o capitão e esses outros 50. Eu estou na parte de se humilhar, viu, igreja? E a palavra de Deus diz que assim é feito: desce fogo do céu e consome mais 51 pessoas. Já são 102 pessoas mortas, por causa da arrogância, por causa da prepotência. O rei vai chamar o terceiro capitão e vai dizer: vai lá prender Elias. A palavra de Deus diz que quando esse capitão, ele recebe a notícia que 102 pessoas tinham morrido por causa da arrogância, ele começa a se humilhar. Quando ele vê Elias, que estava sentado em cima do Monte Carmelo, ele começa a andar de joelho. Hoje em dia, irmão, o crente, ele não quer mais se ajoelhar na presença de Deus. Muitas das vezes fui pregar em igreja que eu peço para ficar de pé, se levanta 2 pessoas. As pessoas não têm mais reverência dentro da casa do Senhor. 2 pessoas se levantam e os outros continuam sentados. E a palavra de Deus diz que o capitão, ele começa a andar logo de joelho e começa a chorar. Manda as pessoas do exército dele esperar lá atrás e começa a interceder. Olha o discurso dele como é diferente: homem de Deus. Bem aqui, ó, no versículo 2 Reis, capítulo 1, versículo 14. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eis que o fogo desceu do céu e consumiu aqueles primeiros capitães de 50, com os 50, porém agora acha precioso aos teus olhos a minha vida. E tornou o rei a enviar o capitão de 50 com os 50. Então subiu o capitão de 50, chegando, pôs-se de joelhos diante de Elias, suplicou dizendo: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 servos. Então o discurso, ele começa a mudar. Quando o discurso ele começa a mudar, começa a quebrantar o coração do homem de Deus. Ele não chegou com arrogância, ele chegou se humilhando, mas eu vou escutar o que é que ele tem a dizer. Seja preciosa a minha vida aos teus olhos
Mas ele não intercedeu só pela vida dele. Ele olha para trás e viu que tinha mais 50 homens atrás dele. Hoje em dia o crente só intercede por si mesmo e pela família. Salva a minha casa, salva a minha família, não salva mais ninguém. Enquanto o embriagado continua embriagado, enquanto o drogado continua drogado, enquanto os viadutos estão cheios de pessoas morando debaixo, enquanto os leitos dos hospitais estão lotados de pessoas precisando de oração. Uma vez a minha mãe quebrou a perna, eu fui ali no hospital municipal, bem aqui na Calcaia. Quando eu comecei a orar pela mãe, passar o óleo ungido na perna dela, chegou umas 10 pessoas me arrodeando. Irmão, ora por mim. Irmão, ora pela minha mãe. Irmão, ora pelo meu pai. Eu orei pelas 10 pessoas só dentro daquele quarto, irmão. Então, quando vemos que não tem problema só dentro da nossa casa, a gente faz que nem esse capitão. Começa a não interceder mais só por mim e pelos meus, mas sim pelos muitos outros que precisam de oração. Amém, igreja? É egoísta da minha parte de interceder só por mim, ou para os que estão perto de mim, ou para aquele que me abençoa, ou para aquele que me dá, ou para aquele que está junto. Não. A palavra de Deus diz que temos que orar. O Senhor Jesus disse, aos antigos disse assim: ora, abençoa os que te abençoam e odeia os que te odeiam. Mas eu vou te dizer ao contrário. Ore pelos seus, ame os seus inimigos e ore pelo aquele que vos persegue. Eu creio que os discípulos tomaram um susto. Epa, peraí. Mas tem alguém me odiando, eu tenho que amar. Tem alguém me maldizendo, eu vou ter que amar ele, eu vou ter que orar por ele. Irmão, a Bíblia ensina. Então este capitão, ele começou a se humilhar, e o segredo está na humilhação. O que é que o Senhor Deus diz aqui para Salomão? E se humilhar. É fácil se humilhar na presença de Deus, sim ou não, igreja? É fácil você dobrar o joelho. Agora, se humilhar na presença dos homens, aí que é difícil. Porque a arrogância, irmão, ela mata. A prepotência, ela mata. Mas Deus é o Deus que dá vida e é o Deus humilde. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é assim, né, pastor Adriano? Aí ele vai dizer o mais interessante: aprendei de mim. Que ele é o quê, igreja? Eu sou humilde e manso de coração. Porque que eu, crente, eu tenho que agir com arrogância? Não. É humilhação. É humilhar-se, não só perante a presença de Deus, porque o Senhor, Ele nos vê e Ele nos sonda. Agora, humilhar na presença dos inimigos e dos homens, aí que é difícil. Então, o capitão, ele começa a se humilhar. Elias, ele vai olhar para aquele homem que se humilhou, que intercedeu por ele, intercedeu pelos 50, e vai dizer: vem cá, agora por causa da tua atitude eu vou contigo. E foi com ele, chegou no leito do rei, só fez falar a seguinte frase: da cama que tu subiste, tu não voltarás a descer, aí mesmo tu vai morrer. Virou as costas e saiu. E quando a profecia se cumpriu, o rei Acasias morreu. Vamos para o segundo tópico, igreja. A igreja está entendendo? Vamos aplaudir Jesus, vamos, igreja, aleluia, glória a Deus. Então, primeiro ponto é o segredo da vitória, ó, a receita da vitória. E se humilhar. O segundo ponto é orar. O segundo ponto é orar. Podemos observar que nos dias de hoje, o próprio Senhor Jesus diz que por a iniquidade se multiplicar, o amor de muitos se esfriará. Mas quem permanecer até o final não terá o dano da segunda morte. Ou guarda o que tu tem para que ninguém tome a sua coroa. Meus amigos, hoje em dia, meus irmãos, no mundo de apostasia, as pessoas não querem mais orar. Eu sempre digo isso aqui, que a oração, ela é a conversa com Deus. Se o crente não orar, ele morre, porque ele vai perder o vínculo. A palavra de Deus diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E qual é a ligação? É a oração, é o jejum, é o joelho no chão. Então ele vai dizer aqui e se orar. O que é orar? Vou dizer aqui para vocês o que é orar. Um ato sincero e espontâneo de conversa íntima com Deus.
funcionando como uma ponte espiritual para compartilhar o quê? Medo, agradecer, pedir e ouvir a voz divina. Então, através da oração, a gente fala com Deus. A gente pode pedir também, que o próprio Senhor Jesus diz: pedir, pedir, dá-se-vos-á, bater, bater, abre-se-vos-á, porque o que bate se abre, o que pede recebe, o que procura encontra. Então a palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que temos que orar, não é errado pedir, mas temos também que agradecer pelas bênçãos que Ele fez na nossa vida. 1 Samuel capítulo 2, não vai dar para eu falar o ponto de buscar a minha face, que era o mais importante, mas depois eu trago uma pregação sobre isso, quando eu tiver a oportunidade. Lá em 1 Samuel capítulo 2, podemos observar uma mulher chamada Ana, que cai nesse contexto de oração. A palavra de Deus diz que há 24 anos essa mulher ora por um filho, porque era estéril. O marido dela, Eucana, já tinha tomado outra mulher, já tinha filhos e filhas com ela, e ela orava porque essa outra mulher o afrontava. A palavra de Deus diz que quando ela faz um voto com Deus: se tu me deres um filho varão, eu vou te devolver na tua casa. Ao pedido dela, um filho varão, pediu demais, não pediu? Ela pediu um filho, ainda pediu o sexo do menino. Mas Deus selou do céu. Por quê? Porque a Ana, ela fez um voto, e ela sabia que quando ela recebesse, ela ia dividir com Deus. Muitas das vezes o servo, ele faz um voto, quando ele recebe, ele não divide nada com Deus. Senhor, me dá, Senhor, me dá, me dá, me dá. Quando recebe, não divide. Então, quando Ana, ela recebeu e ela dividiu aquele voto com Deus, ela teve mais filhos. Mas a palavra de Deus diz que ela tem um cântico de gratidão, que pode ser resumido também na oração no capítulo 2. O que é a oração? Ela vai falar: então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegrou na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multiplica as minhas palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor Deus dá sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco do forte foi quebrado, e os que tropeçavam foram vestidos de força. Essa palavra aí tu vai recebendo, viu, igreja? Os que antes eram fartos e alugaram por pão, mas agora cessam os que eram famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e que dá, faz descer a sepultura e torna a subir. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece, abate e também exalta. Levanta do pó o pobre, des o esterco, exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e se assentou sobre o mundo. Então Ana, ela se alegra, porque há 24 anos ela orava por um filho, e Deus deu mais do que um filho. Então, irmãos, há quanto tempo você ora pela sua causa? Há quanto tempo você apresenta? Irmão, não desfaleça, não desista. Você pode estar como Ana, sem força para lutar, mexendo só com os lábios. Você pode até ser mal compreendido, alguém chegar e dizer que Deus não vai receber. O pastor Whindersson hoje pregou uma palavra abençoada sobre Davi, que ele vai falar que a primeira guerra que ele enfrentou foi a guerra psicológica. Realmente a guerra psicológica muitas das vezes mata o crente. Tu não vai conseguir, Deus não vai te ouvir. Mas eu te digo nesta noite, pode demorar o tempo que for, o Senhor pode ter fechado a boca para te responder, mas os ouvidos dele estão atentos à tua oração. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja, vamos? Eu vou parar aqui no orar, porque ainda falta, sabe o que, igreja? Ainda falta, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, já falei, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A questão de sarar a terra, irmão, para quem não sabe, é uma promessa
de Deus de restauração divina e condicionada ao arrependimento do povo de Deus. Significa curar a nação, fisicamente, moralmente, espiritualmente e economicamente, das consequências do pecado. Então, meus amados irmãos, vou ficar aqui, vou fazer um minutinho de oração. Fique de pé, igreja, aleluia, para a gente orar por agradecimento da palavra. Maravilhoso Deus santo, verdadeiro e justo, fiel Deus todo-poderoso, toma a nossa vida nas tuas mãos, a nossa casa, nos ensina a cumprir essa receita da vitória, que é orar, é se humilhar, é buscar a tua face, é se arrepender dos nossos maus caminhos, que o Senhor vai ouvir do céu, o Senhor vai sarar a nossa terra e o Senhor vai nos abençoar. Obrigado pelas pessoas que tu preparaste aqui nesta noite para ouvir essa mensagem, para ouvir os louvores e para estar aqui na tua presença diante de ti. Deus Todo-Poderoso, vem de encontrar a nossa família, a nossa casa, aqueles que não são crentes, para que venham ouvir a tua palavra e se converter dos seus maus caminhos. Pai Celestial, toma a nossa vida nas tuas mãos de uma maneira especial. É o que eu te oro com fé, já te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e quem crê diz amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Aleluias. Eu saúdo a igreja na gloriosa paz do Senhor. Amém, irmãos? Aleluias. Meus amados irmãos, nós temos hoje a ausência do pastor Rejânio, que está enfermo. Glória a Deus. Vamos estar orando por ele, que ele passou uma semana mal, bastante enfermo. Deus tenha misericórdia do servo de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós temos aqui outros períodos de oração, né? Nós vamos estar orando no final pelo Juan, que passou a noite mal, na madrugada, pela irmã Jacinta, que esteve mal também, não puderam estar ontem na ceia, o pastor Adriano e a irmã Jacinta, sua esposa. Nós também vamos orar pelo irmão evangelista Carlos Antônio, que fez uma cirurgia bastante delicada, extraindo os dentes, né? E está aí em repouso, mas na casa do Senhor e adorando a Deus. Mas tem que ser um repouso muito rigoroso, tá bom? Nós temos também, irmãos, hoje os nossos visitantes, né? Convidados do irmão Diácono Del e a sua esposa Rosângela. Nós temos o Valdiane e esposo, o esposo Márcio e a filha Sofia. Amém? Glórias a Deus. E temos também a irmã Oscarina e o esposo Lindomar e sua neta Lívia, né? Voltaram, estão aí, graças a Deus. Como é? Amém. E, meus irmãos, eu quero... Como é que nós vamos dizer para nossos visitantes? Sejam bem-vindos. Jesus te ama e nós também. Volte sempre. Amém? Traga mais um. Estamos alegres com a presença de vocês. As palmas engrandecem o Rei Jesus. Meus amados irmãos, a semana de trabalho normal. Amanhã escola bíblica. Terça-feira tem um ensaio, né, dos grupos. Mais uma vez o apelo, venham ensaiar, que melhora muito o louvor, né? E na quarta-feira, na terça-feira às 16 horas tem um ciclo de oração. Quem puder, tanto o homem como a mulher, o varão, vem buscar a Deus, vem fazer um propósito com Deus aqui às 16 horas, né? Diaconisa Cícera está convite, hein? E na quarta-feira nós temos a doutrina, o estudo da palavra. Mesmo que você chegue atrasado, faz um esforço e vem em nome de Jesus, tá? Na quinta-feira nós temos as visitas nos lares. Amém, meus irmãos? Estamos tendo aí 2 grupos visitando os lares, orando pelas pessoas. Você que tem visita, procure a diaconisa Cícera, para que essas visitas sejam direcionadas, que não é só na quinta-feira, as visitas também acontecem em outros dias e outros horários, de acordo com a nossa possibilidade e o pedido de quem está pedindo a visita para nós orarmos, tá certo?
E na quinta-feira também, irmãos, às 15 horas, a diaconisa Lúcia Vidal posta lá no grupo, tá, o convite dos irmãos para orar. É uma oração que você pode orar de casa no Google Meet. Então, fique atento. Se não souber, peça orientação, que nós te orientamos como é que você participa dessa sala virtual de oração e de propósito ali com o Senhor. Quinta-feira, às 15 horas. 15 horas, né, Cícero? Rita? 4 horas, 16 horas, tá? Mas ela posta lá no grupo, tá bom? E, meus irmãos, na sexta-feira, nossa campanha de oração: Jesus, salva a minha casa, salva a minha família. Nós estamos sempre apresentando a família de cada um dos irmãos, outras famílias que pedem oração. Tem uma relação enorme no caderno de inúmeras pessoas que estão sendo apresentadas a Deus em oração, no propósito do Senhor, tá bom? Também, irmãos, no próximo sábado nós não vamos ter atividade, tá certo? Não vamos ter atividade, já envolve o período de carnaval, tá certo? Mas no domingo, culto normal, tá bom, meus irmãos? Domingo, culto normal. Nós não paramos, pode ter as festas do mundo que tiver, a igreja está aqui adorando a Deus em nome de Jesus, tá bom? E, meus irmãos, façam um esforço. Nós temos oração todos os domingos, 8 horas da manhã, meus irmãos. 8 horas da manhã, dá para vir, mesmo tendo uma semana de trabalho, de cansaço, mas dá para vir, faz um esforço, tá? É sempre quase os mesmos irmãos. Faz um propósito com o Senhor. Você pode até fazer uma campanha de oração pela manhã, é somente 1 hora, de 8 às 9, tá? Dá tempo você adiantar bastante coisa, acordar cedo, ou mesmo chegando em casa 9h30, dá para fazer muita coisa. Então, faz um esforço e vem, nós precisamos orar, amém? Está aí a palavra do Senhor, né, irmãos? O Senhor Deus colocando diante de nós a vontade dele para ele nos abençoar, tá bom? É maravilhoso que essa mensagem de hoje, ela está num contexto de festa, né? De celebração, mas o Senhor Deus alertando o seu povo a não descuidar dos deveres, de como eles devem viver diante do Senhor, tá bom? Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero encerrar orando por essas pessoas. Eu quero convidar aqui à frente o Juan. Nós vamos estar orando pela saúde dele. Vou pedir que a irmã Mônica, a mãe, venha aqui, tá bom? O irmão Carlos não está podendo se mover muito, ele fica lá, mas se puder, irmão Carlos, vir receber a oração, nós queremos ungir o irmão também, em nome de Jesus. E quero convidar o irmão Del, o diácono Del, e a Rosângela com seus familiares. Venham aqui também, vamos fazer uma oração especial por vocês, em nome de Jesus, e ungir em nome do Senhor, tá bom? Quero convidar o evangelista Zé Carlos para dirigir esta oração, enquanto eu faço a unção com óleo, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Pode se aproximar do altar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, estamos na Tua santa presença, ó Pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, como o louvor e a Tua palavra expressaram hoje, ó Pai, Tu é o Deus que cura, que sara, Senhor, sara a terra, ó Pai. Estamos, Senhor Deus Todo-Poderoso, no Teu altar, Senhor Deus, apresentando, Senhor Deus, esses filhos Teus, ó Pai amado, Pai querido, estão acometidos, ó Pai, de alguma enfermidade, Senhor Deus, vem por terra, ó Pai, estão se recuperando de cirurgia, Senhor Deus, vem também, Pai amado, vem, Senhor Deus Todo-Poderoso, te rogamos, ó Pai, no propósito, ó Pai, que Tu venha sarar, Senhor Deus, que Tu venha, ó Pai, restituir a saúde de todos, ó Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor da glória. Olha, Senhor, para o Teu filho, ó Pai, irmão Carlos, Senhor Deus, olha também para essa criança, Senhor Deus, Juan, Pai amado, Pai querido, restitui a saúde de todos, ó Pai. Também, Senhor Deus Todo-Poderoso, a este varão, ó Pai, que o pastor Vicente se encontra, ó Pai amado, com a mão sobre ele, ó Pai. Vem, Senhor Deus, repreender todos os males, ó Pai. Vem, Senhor Deus, abençoar, Pai,
naquilo, Senhor Deus, que esse filho teu, ó Pai, necessitar, Senhor Deus poderoso, e toda essa família, ó Pai, põe em tuas mãos, Senhor Deus, guardando, Senhor, de todos os males, ó Pai, protegendo, Senhor, da investida de Satanás, protegendo, ó Pai amado, Pai querido, da investidão sanguinário, protegendo, enfim, Senhor Deus, de todo e qualquer mal, Senhor Deus Todo-Poderoso, e abençoando, ó Pai, os propósitos, Senhor Deus, os planos de todos, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, põe no cálice da bênção, ó Pai amado, essa oração, Pai amado, que nós realizamos, ó Pai amado, por todos, Senhor Deus. Vem, Pai amado, Pai querido, abençoar, vem proteger, meu Pai, vem sarar a terra, Senhor Deus, de todos esses, ó Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, ó Pai. Adentra, Senhor Deus, com o teu maior propósito, ó Pai, na vida do homem, ó Pai, que é a salvação, Senhor Deus. Adentra em todos os lares, ó Pai, salvando, Senhor Deus. Vem também curar e libertar, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai querido. Senhor da glória, vem, Senhor Deus, nesse momento, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, inclina tuas santas audições, ó Pai amado, Pai querido, e vem receber, Senhor Deus, a nossa oração, ó Pai. Ó Senhor da glória, tenha misericórdia de todos, ó Pai. Guarda-nos, ó Pai, sob a tua potente mão, Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o teu Filho amado, Senhor Deus, nós te rogamos, ó Pai, e certo, ó Pai, da bênção, certo da vitória, Senhor, nós já te agradecemos, ó Pai, pois tu és um Deus, ó Pai, de infinita misericórdia, infinito amor, ó Pai. Por isso, Senhor, estamos aos teus pés, ó Pai, nos apresentando a ti, ó Pai, e em nome de Jesus, Senhor, já te agradeço, certo da vitória, em nome de Jesus, amém, aleluia, louvado seja Deus, glórias, 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 aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa oração nós vamos colocar também o Rick, o neto da nossa irmã Diaconisa Josefa, que já está em casa. Quinta-feira nós estivemos lá orando por ele. Também o Rony, né, o filho também o Rick é neto e o Rony é o filho da nossa irmã Diaconisa Josefa, que também chegou lá na hora da oração. Nós oramos e desejamos retornar lá, porque eles estão enfrentando uma luta no lar deles, né? O filho dela, da irmã Diaconisa Josefa, e a gente sente que ele está com sede, né? Ele quer a bênção de Deus, e Jesus pode fazer uma grande obra naquele lugar, eu creio, tá bom, irmãos? E nessa oração também, irmão, nós vamos apresentar o Diego, filho da Diaconisa Josefa, vamos apresentar o Roniel, o Rafael, da Diaconisa Vera Xavier, o Diego é filho dela, e também os seus sobrinhos, Roniel e Rafael. Vamos pedir um milagre de salvação, de libertação daquelas vidas. É uma luta diária ali, mas nosso Deus é maior. Levante sua mão e vamos clamar o milagre de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor Deus, por tua bondade e misericórdia para conosco. Ó Senhor, como é bom ter o Senhor, ter a sua presença. Como é bom, Senhor, ter esta fé que o Senhor nos dá, de podermos estar diante de Ti confiantes, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor está operando, muitas das vezes até mesmo em silêncio. Ó Deus Todo-Poderoso, nós queremos ouvir testemunhos nesta casa que é Tua, que glorifique e exalte o Teu nome, Senhor. E nós apresentamos, meu Deus, o nosso amado pastor Regiânio, meu Pai. Dá saúde ao teu filho, Senhor, opera ali em todo o seu corpo, nos seus órgãos, e repreende ali todo o mal, ó Pai. Eu peço, meu Deus, também a libertação do Diego, a saúde dele, meu Deus, a libertação do Roniel, do Rafael. Faz um milagre nestas vidas, Senhor, quebra estas correntes, liberta eles, meu Deus, porque eles já conhecem a tua palavra, eles já conhecem o caminho, ó Pai. Em nome do Senhor, opera maravilhosamente. Também, meu Deus, nós apresentamos o Rick, o neto da nossa irmã Josefa, Senhor, opera naquela vida, salva aquela vida, meu Pai querido, ó Deus, porque ele confessa que está afastado da tua casa, dos teus caminhos, mas ele guarda no coração o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador. Liberta ele, meu Pai. Eu peço a proteção, a guarda, o livramento para ele e para toda a família naquele lugar, meu Pai. Não permita que o inimigo toque nenhum ali, Pai. Em nome do Senhor, coloque os teus anjos acampados ali com a espada desembainhada
desmaiada, meu Deus, para repreender todo demônio que se aproximar daquele lugar. Em nome de Jesus, Pai, eu peço também pelo Rony, meu Deus. Opera na vida do Rony, da sua família, sua esposa, meu Deus, o seu filho. Tem misericórdia, repreende ali toda a perturbação de Satanás, todos os demônios que tem perturbado aquele lugar, aquela família, está repreendido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai querido, ó Senhor, vem confirmar o nosso clamor, nossas orações com bênçãos e vitória, sinais na vida de cada um, ó Pai, que é apresentado aqui neste lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este momento na sua presença. Pedimos que o Senhor nos conduza em paz, em segurança aos nossos lares, nos livre da violência e de todo mal, que o Senhor abençoe a semana de trabalho, de atividades que nós vamos iniciar, os teus servos, que o Senhor guarde livre da violência, de acidente, que o Senhor abençoe o que os teus filhos forem fazer, as causas a resolver, meu Deus, abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, certos da bênção e da vitória do Senhor sobre nós, amém? E amém, Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor, amém.